Reflita por um instante. Será que você realmente entende o que está acontecendo ao seu redor? Porque existe uma força que age em silêncio, sem alarde, sem ser vista, mas que se sente profundamente. Por que os escolhidos absorvem as energias ruins sem nem perceber? Essa é a pergunta que vai ecoar dentro de você até o final deste vídeo, e a resposta pode mudar não apenas sua forma de ver o mundo, mas a forma como você se protege espiritualmente a partir de agora. Porque o que vamos revelar hoje não é algo que se aprende nos livros, nem que se ouve nos púlpitos. Isso vem de dentro, de algo que só quem é verdadeiramente sensível, só quem é realmente escolhido, consegue sentir na pele. E talvez você esteja nesse grupo. Mas será que sabe o peso invisível que carrega? Fica até o fim, porque isso muda tudo. Era uma noite comum. Uma jovem chamada Elisa chegou em casa após um encontro com amigos. Tudo parecia bem, mas ao entrar, sentiu um peso no peito, como se tivesse trazido algo consigo. No começo, pensou que fosse cansaço. Mas os dias passaram, e aquela sensação não ia embora. Sem perceber, sua energia foi drenando, pensamentos negativos começaram a surgir do nada, e o sono se tornou agitado. Foi só quando ouviu um conteúdo como este que ela entendeu. Ela não estava doente. Ela estava absorvendo o que os outros jogavam, e nem sabiam. Isso acontece com todos os escolhidos. Você já sentiu que saiu bem de um lugar, mas voltou para casa esgotado? Que, depois de conversar com certas pessoas, algo dentro de você ficou mais pesado, mais escuro? Isso não é coincidência. Isso é sensibilidade espiritual, e também um aviso divino. Comente agora. Você sente que carrega fardos que nem são seus? Poucas pessoas entendem, mas o escolhido tem um corpo diferente. Seu campo espiritual é como uma esponja. Ele não apenas sente, ele absorve. Isso não acontece porque Deus quer que você sofra. Isso acontece porque você foi criado para transformar o que é impuro, escuro e negativo, em luz, em compreensão, em cura. Mas essa missão tem um preço. E o mais perigoso é que o inimigo sabe disso. Ele sabe que se cercar você de caos, de fofocas, de inveja, de ambientes carregados, vai conseguir fazer sua luz vacilar. Ele não precisa te destruir. Só precisa te deixar pesado o suficiente para que você desista. Já sentiu que está sempre cansado, mesmo sem ter feito nada? É isso. É o peso invisível do que você carrega, e nem é seu. Existem lugares onde os escolhidos não conseguem ficar muito tempo. Salas onde o ar parece denso. Pessoas cuja presença causa náusea, tontura, calafrios. E não é psicológico. É espiritual. Porque o corpo do escolhido não mente. Quando algo está errado, ele avisa. Mas o problema é que muitos não sabem interpretar esses sinais. Acham que estão ansiosos, doentes, cansados. Mas, na verdade, estão sendo invadidos. E o mais cruel, quem mais sente, geralmente é quem menos reclama. O escolhido carrega em silêncio. Ele não expõe, ele não culpa, ele apenas absorve. Mas até quando? Até se esgotar? Deus nunca quis que fosse assim. Mas para mudar isso, você precisa conhecer a verdade que te foi escondida por tanto tempo. Você já notou como certas pessoas te procuram sempre que estão mal? Elas desabafam, choram, reclamam, e depois vão embora aliviadas. Mas você fica drenado, como se tivessem levado sua paz. Isso não é só amizade, não é só empatia. É transferência energética. E se você é um escolhido, isso acontece com frequência absurda. O que ninguém te contou é que existe um ciclo silencioso. O mundo descarrega sobre os escolhidos tudo o que não consegue processar. E como a maioria nem sabe disso, vive intoxicado. Corpo cansado, mente confusa, fé abalada. Já aconteceu isso com você? Compartilhe nos comentários se você sente que sempre é o psicólogo do grupo, mas ninguém pergunta como você está. E por que isso acontece especificamente com os escolhidos? Porque eles possuem o dom da compaixão profunda. Enquanto outros ouvem, o escolhido sente. Enquanto outros observam, o escolhido absorve. Isso é uma bênção, mas também pode ser uma armadilha. Porque o mundo espiritual opera por frequência.
E quanto mais puro for seu campo, mais as impurezas vão tentar se conectar para serem limpas. É como se sua alma fosse um imã de densidades. Só que, ao invés de ser reabastecido, você é esvaziado. É aí que muitos se perdem. Começam a achar que são fracos, que perderam a fé, que estão em pecado. Mas, na verdade, estão apenas sobrecarregados por aquilo que não lhes pertence. E tem algo ainda mais profundo. Quando o escolhido absorve essas energias, não é apenas o corpo que sofre. Os sonhos ficam perturbados, as orações parecem não funcionar, a conexão com Deus começa a enfraquecer. Mas isso é parte do plano do inimigo. Ele não pode apagar sua luz, então tenta ofuscá-la, sujando seu campo energético com tudo aquilo que os outros jogam fora. E sabe qual é a armadilha? O silêncio. O escolhido raramente desabafa. Ele sofre calado, porque sente que ninguém vai entender. Ou pior, que vão dizer que ele está exagerando. E é nesse silêncio que muitos se perdem. Mas hoje, essa verdade está sendo revelada, e você vai aprender como se proteger. Continue comigo. Existem 3 tipos de pessoas que drenam os escolhidos: os que reclamam o tempo inteiro, os que competem disfarçadamente e os que se fazem de vítimas para manipular. Essas pessoas parecem inofensivas, às vezes até simpáticas, mas carregam campos energéticos pesados. E quando se aproximam de você, elas sugam sua clareza, sua fé, sua vitalidade. Já percebeu como tem gente que, só de estar perto, deixa o ambiente mais escuro? E se for alguém da família, é ainda mais difícil de perceber, porque o vínculo emocional atrapalha a leitura espiritual. Por isso é essencial aprender a sentir o que está te afetando, antes que isso se transforme em doença física, emocional ou até espiritual. O escolhido que não se protege vive como um campo aberto. Tudo entra, tudo atravessa. E com o tempo, isso afeta até sua missão. Porque o desgaste energético não mata de uma vez. Ele mata aos poucos. Primeiro o foco, depois a fé, depois a vontade de viver. É por isso que você precisa identificar os sinais a tempo. Sinal 1, você dorme, mas não descansa. Sinal 2, você se irrita com facilidade, mesmo sendo uma pessoa calma. Sinal 3, você começa a se afastar de coisas que antes te conectavam com Deus. Se você sente esses sintomas com frequência, isso não é normal. É seu corpo espiritual gritando por proteção. Comente abaixo. Qual desses sinais você tem sentido mais ultimamente? Sinal 4. Você tem pensamentos negativos que não reconhece como seus. Como se algo estivesse falando dentro da sua mente, mas com uma voz estranha, sombria, que tenta te sabotar. Isso é um sinal claro de contaminação energética. O escolhido não apenas sente a dor alheia, ele acaba, sem perceber, internalizando emoções que não são dele. Culpa, vergonha, ansiedade, tudo isso pode ter origem fora de você. Mas ao se misturar ao seu campo, se torna um fardo difícil de distinguir. E isso é tão sutil que muitos vivem anos aprisionados em sentimentos que foram herdados de outros. Se você sente uma tristeza que não tem explicação, é hora de investigar. Será que essa dor é realmente sua? Vamos a um caso real e revelador. Um homem chamado Miguel, de aparência tranquila, vida espiritual ativa e coração puro. Mas ele começou a definhar lentamente. Sem causa médica, sua energia desaparecia. Até que um dia, após uma oração intensa, ele percebeu que toda vez que visitava a casa de um parente, voltava se sentindo mal. Mais tarde, descobriu que aquela pessoa fazia rituais ocultos para manipular membros da família. Miguel não tinha feito nada de errado. Ele apenas absorveu o que estava sendo liberado espiritualmente naquele ambiente. E isso acontece com milhares de escolhidos. O inimigo não ataca diretamente. Ele contamina o território. E quando você pisa ali, sem blindagem espiritual, se torna alvo. Você já sentiu repulsa por certos ambientes, mesmo que tudo pareça normal? É a sua sensibilidade te alertando. Mas cuidado, muitos escolhidos ignoram esse alerta e tentam normalizar o que sentem. Esse é um erro fatal. Porque o espiritual sempre fala antes do físico. O corpo espiritual sente primeiro, depois o corpo físico manifesta. É por isso que dores recorrentes,
Tonturas em certos lugares e até crises de choro inexplicáveis não devem ser ignoradas. O Espírito Santo não te fez sensível à toa. Sua sensibilidade é uma bússola. Ela te mostra o que está oculto, o que os olhos não veem. Mas, você tem prestado atenção? Outro ponto importante é o impacto da inveja. Sim, a inveja espiritual existe, e ela é uma das energias mais silenciosas e destrutivas que um escolhido pode absorver. O que pouca gente entende é que a inveja não precisa ser verbalizada para agir. Basta um olhar, um pensamento mal direcionado, uma aproximação contaminada. E o escolhido sente. Não sabe explicar, mas sente. A energia começa a pesar, a dúvida aparece, a segurança interna some. Tudo isso por causa de vibrações que não foram bloqueadas. Por isso, blindagem espiritual não é luxo, é necessidade. E mais pra frente, vamos revelar como você pode fortalecer seu campo energético diariamente, sem rituais complicados. E se você acha que isso só acontece fora de casa, pense novamente. Um dos maiores desafios dos escolhidos é lidar com ambientes tóxicos dentro do próprio lar. Quando o lar se torna um campo de batalhas espirituais, o corpo começa a adoecer sem motivo. A alma começa a se calar. Porque não existe lugar mais difícil de se proteger do que onde você precisa permanecer. Por isso, escolhido, preste atenção. Se sua casa não está em paz, sua energia nunca estará em equilíbrio. A paz precisa começar dentro de você, mas também precisa ser protegida no ambiente ao seu redor. Comente. Você sente que sua casa às vezes te cansa mais do que te restaura? Agora vamos falar sobre algo que quase ninguém menciona: o perigo da compaixão descontrolada. O escolhido, por natureza, quer ajudar todo mundo. Quer ouvir, acolher, orientar. Mas existe um limite espiritual que, quando ultrapassado, transforma empatia em absorção destrutiva. O inimigo se aproveita disso. Ele envia pessoas para roubar sua energia, usando o disfarce da fragilidade. E o escolhido, se não perceber, vai se doando até ficar vazio. Isso acontece com frequência em pessoas que trabalham com cura, aconselhamento, oração ou que simplesmente têm um coração muito aberto. A boa intenção precisa vir acompanhada de sabedoria espiritual, senão, vira uma armadilha. Você sabe o que acontece com a água quando colocamos nela tinta escura? Ela se contamina rapidamente, mesmo que continue parecendo limpa por cima. Assim é o espírito do escolhido que convive por muito tempo com ambientes carregados. Por fora, continua calmo, funcional, normal. Mas por dentro, já está cheio de sujeiras emocionais que não são suas. Com o tempo, isso vaza. Irritação fora do comum, isolamento, crise de fé, pensamentos que contradizem tudo que você acredita. Esse é o sinal de que você já absorveu demais, e precisa limpar sua alma antes que ela adoeça. E sim, existe uma forma prática de fazer isso. Mas antes, precisamos entender o ciclo da contaminação espiritual. Tudo começa com uma exposição. Pode ser uma conversa, um local, um conteúdo que você assistiu ou leu. Se você é escolhido, isso ativa seu campo espiritual. O que você vê, ouve ou sente se conecta com sua energia. E, se estiver vulnerável, você absorve. Depois disso, vem a manifestação. Às vezes em forma de dor, insônia, angústia, ou até pensamentos repetitivos que te colocam para baixo. E aí vem a confusão. Você tenta orar, mas não sente presença. Tenta descansar, mas acorda mais cansado. Tenta se concentrar, mas sua mente dispersa. Esse é o ponto mais perigoso. Porque se você não limpar sua energia nessa fase, o inimigo vai te fazer acreditar que está sozinho, e isso é mentira. A verdade é que todo escolhido recebe proteção do alto. Mas proteção não é ausência de batalha, é presença de preparo. E o preparo começa com consciência. Agora que você entende como funciona essa absorção silenciosa, precisa aprender a se blindar. Nos próximos blocos, vamos te revelar um método espiritual prático, que pode ser feito todos os dias para limpar seu campo energético e evitar que você absorva o que não é seu. Se isso está fazendo sentido para você até aqui, escreva nos comentários: eu não quero mais carregar o que não é meu. Sua declaração é espiritual. E sua decisão pode ser o início da sua libertação.
Vamos agora ao que muitos esperavam: o caminho da proteção. O escolhido precisa aprender a cuidar da própria luz com a mesma dedicação com que cuida dos outros. E isso começa com um ritual espiritual simples, mas poderoso. Você vai precisar de 3 elementos: um tempo de silêncio, uma oração com intenção e um gesto físico simbólico. Reserve 5 minutos diários, em um local onde possa ficar em paz. Feche os olhos e diga: Senhor, limpa em mim tudo o que não é meu, tudo o que absorvi sem saber, tudo o que carrego por amor, mas que está me afastando de ti. Em seguida, leve as mãos ao coração e imagine uma luz branca saindo de dentro de você. Essa luz é sua essência divina. Ela cresce, envolve seu corpo e repele o que não pertence à sua alma. A mente do escolhido também precisa ser reprogramada, porque a absorção começa nos pensamentos. Muitas vezes, sem perceber, você está repetindo frases e crenças que ouviu de pessoas negativas. Por isso, durante o seu ritual diário, repita 3 frases poderosas: eu libero o que não me pertence. Eu restauro minha energia com a luz de Deus. Eu sou um escolhido e não estou sozinho. Essas palavras, ditas com fé, ativam códigos espirituais dentro de você. Elas quebram conexões com campos energéticos densos e reestabelecem sua força interior. Não subestime o poder da palavra. Porque, no mundo espiritual, o que você declara se torna realidade. E aqui vai uma prática que transforma o ambiente: a limpeza do território. Pegue um copo com água e sal grosso e coloque atrás da porta principal da sua casa. Troque essa água toda semana. O sal tem poder de absorver vibrações densas, e a água é um condutor espiritual. Além disso, coloque louvores suaves ou músicas de elevação espiritual ao fundo da sua casa, mesmo que ninguém esteja ouvindo diretamente. O som é uma onda que purifica o ar, e quando sua casa se torna um território de paz, seu corpo volta a respirar aliviado. Tudo isso faz parte da blindagem dos escolhidos. É como uma armadura invisível, mas que age em todos os planos. Agora um alerta: evite o excesso de exposição emocional. O escolhido precisa escolher com sabedoria com quem compartilha sua vida. Fale menos sobre seus planos. Se afaste de quem vive reclamando. Fuja de rodas de fofoca. Isso não é orgulho, é discernimento. A sua alma é um templo, e não é qualquer um que pode entrar ali. Aprenda a observar como você se sente após encontrar certas pessoas. Se seu espírito pesa, é sinal de que houve uma troca injusta. Não culpe o outro, mas proteja-se. O inimigo usa bocas doces para contaminar. Nem sempre o perigo vem gritando. Às vezes ele sussurra, e você só percebe quando já está sem forças. Lembre-se, Deus não escolheu você à toa. Se você sente essas cargas, essas pressões invisíveis, é porque há algo sagrado em você que o mundo espiritual reconhece. Mas com esse reconhecimento, vem também a responsabilidade de aprender a se proteger. Não se culpe por ter sido afetado, mas não permaneça vulnerável. A partir de hoje, você sabe. E quem sabe, não volta para a escuridão. Use tudo isso como escudo, como fortalecimento. Porque a batalha não vai parar, mas agora, você está preparado. E há algo mais: quando você se limpa, você também cura quem está ao seu redor. Porque a sua luz, purificada, ilumina os caminhos de muitos. Antes de encerrar, eu preciso te dizer algo que talvez ninguém te disse: não é fraqueza sentir demais. Não é vergonha absorver o que não é seu. Isso, na verdade, é um sinal. Sinal de que você tem um chamado maior. Sinal de que há uma sensibilidade divina dentro de você. Mas agora, você precisa decidir: vai continuar deixando o mundo te intoxicar ou vai se posicionar espiritualmente? Se você escolhe se proteger, comenta aqui embaixo: a partir de hoje, eu me blindo com a luz de Deus. Vamos criar uma corrente de proteção nos comentários. Porque juntos, nos fortalecemos. E quando os escolhidos se unem, o inimigo perde força. Isso que você ouviu hoje é só o começo. Existem outros sinais ocultos de que você está absorvendo o que não é seu, e eu vou revelar isso em um próximo vídeo. Mas você precisa estar com a mente e o espírito preparados. Por isso,
Ative o sininho, se ainda não ativou. E fique atento, porque os próximos conteúdos vão aprofundar ainda mais essa verdade espiritual que poucos têm coragem de falar. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe com alguém que precisa entender o que está acontecendo com ela. Porque quando você desperta, você também desperta os outros. E essa é uma missão dos escolhidos, espalhar luz onde só há sombra. Lembra do que eu disse no início? Que se você chegou aqui, não foi por acaso. Agora você entende por quê. Porque a resposta que você buscava não estava fora. Estava dentro de você o tempo todo. E esse vídeo apenas revelou o que seu espírito já sabia. Você é um escolhido. E a sua luz incomoda não porque ela erra, mas porque ela revela o que os outros tentam esconder. Não se esconda. Não se encolha. Se proteja e continue. Porque o mundo precisa de você inteiro, desperto e fortalecido. Que a paz de Deus te acompanhe. E que o seu espírito nunca mais se confunda com as vozes da escuridão. Você que ficou até o final, saiba, esse é o seu momento. Você não é o único que sente tudo isso. Existem milhares de escolhidos no mundo passando por essas mesmas experiências em silêncio. Mas agora, algo mudou. Você sabe o que é. Você reconhece os sinais. E vai começar a se blindar. Releia esse roteiro sempre que se sentir pesado. Use os ensinamentos. Repita as orações. E lembre-se, quando sua luz se fortalece, a escuridão recua. Você está pronto. E não está sozinho. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, continue sendo luz. Continue sendo o que nasceu para ser, um escolhido.